O Bahia está classificado para a fase de grupos da Libertadores e com muita justiça mereceu estar de volta, mereceu fazer parte desta competição. O primeiro clube a participar da Libertadores como campeão brasileiro em 59, agora está de volta 35 anos depois. Um momento histórico, um momento muito especial para a torcida do Bahia, que passou por muita coisa, que viu esse clube na Série B, que passou por tragédias, não só dentro de campo, mas fora de campo, e que agora vive um grande momento com o Bahia de volta na Libertadores. O Bahia venceu o Boston River por 1-0 na Fonte Nova, numa Fonte Nova lotada, linda, em um jogo em que foi melhor. O Bahia jogou bem, teve dificuldade contra um Boston River que veio colocando 53 mil ônibus ali atrás, uma frota inteira para defender do Bahia. Afinal, para o time visitante, para o Boston River, à medida que o tempo passava, o time visitante ganha confiança, né? E o time mandante, o Bahia, perde confiança, né? Vai demorando de marcar o gol, a confiança vai ficando um pouco menor, a pressão vai aumentando e o Boston River queria que isso acontecesse. Tecnicamente é um time muito inferior ao Bahia, então estava muito claro que isso seria a estratégia desse Boston River e foi o que aconteceu. Eu tinha uma expectativa até do Bahia vencendo, fazendo mais gols, quem sabe um 2-0, mas não foi 2-0 por falta de primor ali, de capricho na finalização, porque o Bahia teve mais chances de finalizar, teve mais chances, na verdade, de marcar, né? Finalizou algumas vezes muito mal e fica aí já a dica para o Rogério Ceni treinar bastante finalização com esses jogadores. Mas foi um Bahia que entrou em campo, inclusive, com algumas mudanças no esquema e acho muito importante que a gente esteja vendo um Rogério Ceni aberto a variações, fazendo novos esquemas para esse Bahia. O Bahia vinha jogando na Libertadores com um esquema de 3 zagueiros e o lateral sendo avançado, né, fazendo um pouco mais a dupla de volante junto com o Caio Alexandre, seja o Juba, seja o Gilberto. E nessa partida o Rogério Ceni foi com a titularidade tanto do Juba quanto do Gilberto. E achei isso muito importante para mostrar que o Rogério Ceni está em busca de soluções diferentes para desafios diferentes. O Bahia da temporada passada sofreu muito por não ser uma equipe com variedade, né? E nessa temporada, até por conta do elenco, o Rogério Ceni ganhou peças novas e que claramente ele confia muito mais nessas peças do que nas peças da temporada passada. O Rogério Ceni pode experimentar um pouco mais e trazer soluções diferentes para esse Bahia. Então, acho muito importante a gente pontuar isso em relação a este Bahia que venceu o Boston River em casa. Queria destacar aqui alguns jogadores individualmente, porque o Caio Alexandre e o Jean Lucas, que foi quem marcou o gol, fizeram uma grande partida. Não foram os únicos, acho que foi uma grande partida também do Everton Ribeiro. Inclusive, teve uma questão aí de mentalidade, de experiência importante que eu acho que o Everton Ribeiro tem trazido para esse Bahia nesse momento de reestreia na Libertadores, né, de retorno à Libertadores, porque o gol do Bahia sai só no segundo tempo e depois do gol do Bahia o jogo se abre um pouco mais, o Bahia tem mais chances, infelizmente não consegue ampliar o placar, mas o primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, a sensação é de que o Bahia poderia começar a ficar nervoso demais, ansioso demais por não ter marcado ainda, e o Bahia teve essa paciência, era importante ter essa paciência, ainda que não tenha jogado lindamente, mas foi um Bahia que entendeu que precisava ter essa calma para ir costurando a equipe do Boston River, para ir chegando aqui e ali, para ir entendendo os caminhos para abrir espaços na defesa, e isso aconteceu no segundo tempo com o cruzamento do Juba e o Jean Lucas finalizando. Então, é importante ter jogadores assim
como é o Everton Ribeiro neste Bahia, nessa Libertadores, mas a gente tem individualmente outros jogadores fazendo muito bem esse início de 2025. Falei aqui especificamente do Jean Lucas e do Caio Alexandre, e como é bom ver esses dois jogadores de novo, fisicamente muito bem e atuando dessa forma, porque a gente viu esses jogadores assim, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e no segundo turno do Campeonato Brasileiro, talvez por uma sobrecarga, entre aspas, física, né? Mas não conseguindo performar da mesma forma, e aí a gente volta para a história de que o Rogério Ceni mudava muito pouco esse Bahia, e talvez fosse porque não confiava tanto nos outros jogadores que estavam no elenco, no sentido deles estarem à altura, deles fazerem esse Bahia, de fato, melhorar quando entrassem. Então, os jogadores do Bahia na temporada passada, a sensação é que eles terminaram a temporada exaustos, e nesse início de temporada a gente está vendo o quanto que faz bem para esses jogadores, o quanto que eles podem performar bem quando estão fisicamente bem. E o Rogério Ceni, enfim, toda a comissão técnica vai ter que administrar muito bem esse elenco para que isso continue acontecendo na prioridade do Bahia, que é, neste momento, era a classificação para a fase de grupos da Libertadores, garante um calendário internacional importantíssimo para o Bahia nessa primeira metade da temporada, né? Porque, obviamente, para estar na segunda metade da temporada da Libertadores precisaria passar para a fase de mata-mata, e aí acho que vai depender muito do sorteio, mas o primeiro objetivo desse Bahia foi conquistado. Para mim, agora o Bahia precisa voltar a estar presente na Libertadores todo ano, ser competitivo. O objetivo é estar lá para depois você começar a sonhar. Todo mundo pode, o Bahia pode, mas começar a de fato subir esses pontos para estar em mata-mata e brigar por título e por aí vai. Então, o Rogério vai ter que administrar isso, o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade, é o que coloca o Bahia todo ano na Libertadores, é o que faz o Bahia estar na primeira prateleira, no protagonismo do futebol brasileiro, e claro, e aí, a depender da temporada, você vai sonhando e aumentando ali os seus desafios e o que é possível para esse Bahia. O Bahia está no pote 4 do sorteio, o que significa que pode, por exemplo, pegar um grupo da morte, uma chance muito grande do Bahia enfrentar um brasileiro. Já nesta primeira fase, teremos pelo menos 6 grupos, com brasileiros de 8 grupos, 6 com certeza terão brasileiro, e o Bahia pode estar num desses grupos com mais um brasileiro, ou pode estar sozinho num 7º grupo que não caindo com brasileiro no sorteio, e aí a gente teria 7 grupos de 8 com ao menos um representante brasileiro. Mas vamos falar a verdade, pela probabilidade o Bahia deve enfrentar algum brasileiro. No pote 1 a gente tem muitos adversários complicados, como obviamente poderia o Bahia, por exemplo, enfrentar Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing. Então, é um pote 1 bastante complicado, mas quem sabe, a depender aí do pote 2 e do pote 3, o Bahia sonhar com uma vaguinha, vai depender do sorteio. E nesse momento eu tenho certeza que ninguém dos outros potes quer pegar do pote 4 o Bahia. O Bahia, para mim, é o time mais forte desse pote 4. Então, não vai ser boa notícia para quem do pote 1, do pote 2, do pote 3 pegar o Bahia no pote 4. É um Bahia que mostra uma evolução muito importante neste início de temporada, com um elenco bom, com o Rogério Ceni encontrando soluções diferentes, aberto a novas variações, testando essas novas variações, e aí vamos ver o que acontece com esse Bahia. Lembrando que no final de semana o Bahia enfrenta o Vitória no jogo de ida da final do Campeonato Baiano e depois decide o título no outro final de semana, mas o principal objetivo deste início de temporada era estar na fase de grupos da Libertadores, e isso o Bahia já fez. Então vamos ver o que é que aguarda o Bahia no sorteio, o que é que ele pode imaginar aí e prever nessa Libertadores 2025.